boa noite, estamos ao vivo, nossa live Cleverson Vale, novamente aqui chegando até você. Queremos agradecer a sua participação e hoje vamos conversar daqui a pouquinho com o pastor Giovaldo Júnior de Freitas, ele que é diretor do MES, Ministério Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ele já chegou, deixa eu convidá-lo. Boa noite, pastor Giovaldo. Boa noite, Cleverson. Tudo bem? Prazer estar aqui com Graças você. a Deus, tudo bem. Prazer conhecê-lo. Igualmente. É uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco na nossa live para falar de um assunto tão importante, né, sobre a espiritualidade emocional saudável. Ontem eu estava assistindo uma mensagem que o senhor pregou na comunidade batista de Moema, há algum tempo atrás, acho que 6 anos atrás, falando da espiritualidade emocionalmente doentia. E ali o senhor abordou alguns aspectos importantes, mas hoje nós não queremos falar de doentia, queremos falar de saudável, né? E é uma alegria tê-lo conosco e quero agradecer a todos que estão entrando e aqueles que irão assistir a live gravada. Eu quero apresentar o pastor Giovaldo Júnior de Freitas. Ele é pastor sênior da Igreja Batista do Farol, em São Luís, no Maranhão. Já está há quanto tempo lá, pastor? Não, eu tenho pouco tempo. Ontem completou 6 meses que eu estou aqui em São Luís. 6 meses. Assumiu na pandemia. Na pandemia. Olha que interessante, interessante. Além disso, ele é o coordenador nacional do Ministério Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É MES, né? Que fala? MES. MES. A gente chama MES. Não MES. Não confunda com Messi. Né? O MES é da Argentina. É da Argentina. Esse é MES. Isso. MES. É diretor também do Capitol Ministries no Brasil. Depois eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre esse ministério também. Palestrante, escritor, tem viajado o Brasil inteiro falando principalmente a pastores e líderes de todas as denominações sobre como estabelecer uma liderança saudável. Seu chamado ministerial visa o desenvolvimento da vida cristã nas pessoas. Giovaldo mora em São Luís do Maranhão e é casado com Valquíria, tem 2 filhos também casados e 4 netos. Seja muito bem-vindo e vamos começar então, tudo bem? Tudo jóia, vamos embora. Pastor, conte para nós como conheceu a Cristo e como foi o seu chamado ao ministério. Ixi. Quanto tempo nós temos? Temos 55 minutos, mas dá uma resumida. Dá uma resumida, né? Bem rápido aí para a gente entrar. Bom, eu sou de Minas Gerais, sou mineiro, e eu tive o privilégio, a honra de ter nascido num lar cristão. Quer dizer, meio cristão, né? Minha mãe já era cristã, meu pai ainda não, mas meu pai se converteu quando eu tinha, eu acho que uns 15 anos de idade. Então, eu cresci numa igreja. Eu estou com 61 anos. Toda a minha vida foi dentro de uma igreja. A minha conversão aconteceu quando eu tinha também 15 anos, mas eu já vinha ali, passei por todo... dentro da denominação batista, lá, embaixador do rei, aquelas coisas todas que a gente fazia lá no interior de Minas. E o meu chamado, ele veio concomitantemente à minha conversão. Eu tinha 15 anos de idade e depois acabei fazendo algumas coisas de Instituto Bíblico e tudo mais, bem envolvido na liderança da minha igreja. Me casei e eu costumo dizer que eu meio que dei uma barrigada em Deus logo depois do casamento, por causa da família, dos negócios da família também e tudo mais. Bom, enfim, eu fui para o seminário com 28 anos, já casado, 2 filhos, eu fiz o Palavra da Vida, aí em Atibaia. Em Atibaia, né? Isso. E
Iniciei meu ministério em Campinas, fiquei em Campinas até 98, depois voltei para Belo Horizonte. O senhor pastoreou qual igreja, Campinas? Eu fui pastor da Igreja Batista do Taquaral, lá em Campinas. Taquaral. Isso. Depois, Taquaral, onde hoje está o pastor Agostinho Soler, né? Isso, exatamente. Ele me sucedeu lá depois. Eu saí da igreja do Taquaral e fui para Jumoc, né, antiga junta de mocidade. Me tornei executivo da junta de mocidade, lá em Campinas ainda. Muito envolvido com o Congresso Despertar, aquela campanha Quem Ama Espera. Mas em 98 eu deixei a Jumoc e voltei para Belo Horizonte, onde eu fui ser... O senhor substituiu o Campanhão ou ele foi depois? Não, foi eu substituir o Campanhão, né? Uhum. Depois eu fui para Belo Horizonte, fui ser pastor de jovens e adolescentes lá na Igreja Batista do Barro Preto, capelão no Colégio Batista. Em 2006, eu volto para São Paulo. Quer dizer, volto para São Paulo, não, mudamos para São Paulo. Trabalhei um tempo junto à Rádio Transmundial. Depois, lá na Comunidade Batista em Moema, eu sou um dos, né, digamos assim, fundadores da comunidade. Em 2011, eu fui para a CEPAL e assumi a área de capacitação da CEPAL, aí onde eu era responsável pelo The Global Leadership Summit, aquele evento lá do Willow Creek. Por 7 anos, eu fui o executivo aqui no Brasil. Nós ficamos 2 anos ainda com a CEPAL, depois saiu da CEPAL. A gente coordenou, foi um período muito, muito bom. E foi nesse período, no início, que eu conheci o MES, né, o Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Existia uma parceria da Willow com eles. E aí eu acabei trazendo para São Paulo. Aliás, para o Brasil. Então, rapidamente é isso. Amém. Eu quero mandar um abraço ao pastor William Salgado, que é um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, junto com o pastor Gilson Breder, está acompanhando a nossa live aqui, lá em Mato Grosso do Sul. Pastor Eliel Leão, aqui de São Paulo. Um abraço, meu amigo. E vão divulgando aí. Aperta aí o aviãozinho, vamos trazer mais gente, que o assunto é muito importante, né? Boa noite, pastor William. Muito bem. Então, mandando uma boa noite para o pastor Jovaldo e para mim aqui. Viu, pastor? A gente se conhece lá de Campo Grande. Opa, o senhor passou por lá também? Já, nós fizemos. O Gilson é um grande amigo também. Eu levei o Summit para lá e é realizado lá, pelo menos era lá na primeira de Campo Grande. Agora o Summit está com a Envisionar, né? Com o Josué Campanhã. Né? Até onde eu sei, está com eles. Muito bem. Então, pastor, fale para nós o que é o MES, Ministério de Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Quem criou, como começou lá nos Estados Unidos e o senhor que trouxe para o Brasil, é isso? Exato. Eu tomei conhecimento disso em 2011, como eu disse, em janeiro. Eu estava lá na Willow, lá em Chicago, lá nos Estados Unidos, participando das reuniões lá com eles a respeito do Summit. E depois, no final daquela semana, eles me apresentaram, me deram uma caixa, um box, né? E falou, olha, você precisa levar isso para o Brasil precisa disso. Eu confesso a você, Cleverson, que na hora que eu peguei aqui, eu falei, mais um enlatado lá para o Brasil. Né? Mas eu cheguei depois do jantar lá no hotel e eu confesso a você que eu fiquei até quase 4 horas da manhã, porque eu peguei aquele material para ver e dentro daquele box tinha 3 livros, tinha uns DVDs também. E naquela época o meu laptop tinha drive de DVD, então eu fiquei assistindo ali e tudo mais. E assim, como a gente diz lá em Minas, abestalhado com aquilo que eu estava vendo, que eu tinha nas mãos. Porque vinha ao encontro de um grande anelo meu, de olhar para a igreja evangélica brasileira, uma igreja doente, uma liderança doente. Eu falo que a igreja evangélica brasileira cresceu muito, mas cresceu de uma forma anômala, né? Doentia.
fazendo uma comparação, nós somos assim, tipo aquele adolescente todo desengonçado, que lá na escola é motivo de bullying. Todo mundo ri da cara dele, cheio de espinha, aquela voz que fica grossa, fica fina, os braços maior que o tronco, todo desengonçado, magrelo e tudo mais e tal, né? A sociedade brasileira, jornalismo e tudo mais, quando vai falar dos evangélicos no Brasil, é só para denegrir, só para falar mal, enfim. E, a bem da verdade, a gente tem dado muitos motivos para ele, né? É lógico que, né, acaba virando gato do mesmo saco, né? Então, quando eu olhei para aquele material, eu fiquei... E a minha oração foi a seguinte: Senhor, será que isso realmente, né, que é que o Senhor está trazendo e tal? E eu voltei para o Brasil, assim, extremamente animado, conversei com a minha esposa sobre isso. E, naquele ano, nós participamos de uma conferência lá em Nova York, lá na igreja, do Peter Escaseiro, ele que começou esse ministério, ele e a esposa dele, a Jerry. E todos os anos eles realizam ali, final de abril, início de maio, essa conferência lá em Nova York, na igreja dele, a New Life, que fica lá no Queens. E eu disse para minha esposa, eu falei, olha, vamos lá conhecer isso. Já que a gente vai mexer com isso, e eu gosto de entrar de cabeça naquilo que eu faço, deixa eu ver se isso é aquela Brastemp toda mesmo, né? Vamos lá conhecer a igreja, conhecer a equipe, conhecê-los, conhecer a família e tudo mais. E só foi a confirmação daquilo que a gente estava esperando, né? Foi um tempo fantástico ali. E eu voltei para o Brasil e fui procurar uma editora para firmar uma parceria para a produção do material. E a editora Agnus, na ocasião, aceitou, acreditou no projeto e tudo mais. Em 2013, eu trouxe o Pete e a Jerry a primeira vez ao Brasil. Nós participamos, eles realizaram 3 seminários para pastores conhecidos, tá? Vou citar nome aqui, talvez tenha até algum participando aí disso aí. Nós fizemos um seminário em São Paulo, outro em Belo Horizonte e outro em Salvador. Cerca de 150 pastores e esposas em cada um desses. E foi muito interessante, Cleverson, ver a reação desse pessoal. Porque o pessoal virava e falava assim, mas, Giovaldo, o que é isso, rapaz? Onde você arrumou isso? Quem é esse cara? Né? Porque eles falavam assim, cada bloco de palestra, né, antes do intervalo ali, do coffee break, é um murro na boca do estômago que a gente está recebendo aqui. Depois eles vieram em 2015 e 2017. 2015 e 2017, nós fizemos aqui no Brasil a mesma conferência que ele faz lá em Nova York. Uma foi na Boas Novas, lá do pastor Wagner Vailate, grande amigo, apoiador. Eu fiz uma live com ele a semana passada. É isso. Wagner. E a outra foi no Morumbi, lá do Lisanes também, um grande amigo, um grande parceiro também. E então foi isso, dessa forma que eu conheci. O MES surgiu, eu falo muito para pastores, eu digo o seguinte, o Pete é gente como a gente. Ele, quem já leu o material dele, vê que o que provocou o aparecimento do MES foi exatamente as demandas, as carências, as crises, os conflitos, tudo isso que os pastores, de modo geral, enfrentam nas suas igrejas, né? Ele chegou ao ponto, isso aqui eu estou bem avançando aqui, ele chegou ao ponto de quase perder a sua família, o que infelizmente acontece com muitos pastores, né? Sim, ao ponto da esposa dele, a Jerry, colocar ele sentado e falou, senta aqui que você vai me ouvir. E aí ela descascou. Ela falou aquilo que a grande maioria das esposas quer falar com seus maridos, né? E ela chegou a dizer para ele o seguinte, falou, olha, eu estou saindo da igreja com as crianças. Ela chegou a dizer o seguinte, Pete, é melhor a gente se separar, porque pelo menos no final de semana você fica com as crianças. Olha o que uma esposa vai falar para o marido, para o pastor, né? E ele já era pastor? Já era pastor, já há 9 anos da igreja, a igreja crescendo muito, ele começou a igreja do zero, né? E ele fala que nisso Deus ganhou a atenção dele. E
Eles foram procurar ajuda e nessa busca, voltando a estudar a Bíblia, conselheiros cristãos e tudo mais, Deus começou a trabalhar restaurar o casamento deles. Eles voltam para a igreja e começam a ministrar na igreja tudo aquilo que estava acontecendo com eles, né, que eles estavam experimentando. A igreja assimila isso, né, como se diz, compra a ideia, passa por uma transformação muito grande também. É lógico, isso foi, né, com anos aí, a tal ponto que colegas lá em Nova York viram e falam assim: Pete, o que está acontecendo na sua igreja? Eu falo, como assim? Não, porque a gente está ouvindo falar, que falam isso, que a sua igreja está assim, assim, assada e tal. O que você está fazendo lá? Eu falo, não, a gente está trabalhando dentro dessa pegada assim. Rapaz, você precisa ir na minha igreja, tudo que a gente está precisando. Aí vai numa igreja aqui, noutra ali, vai ali. Daqui a pouco, Nova York, né, ali ao redor de Nova York, as igrejas, várias, com esse... O Tim Keller, né, muito conhecido aqui no Brasil, você precisa ver o que o Tim Keller fala do MES e do Peter Scazzero, da importância deles, tudo mais. Tal. Aquilo sai de Nova York, acaba invadindo outras cidades, outros estados, e chega lá na Willow. O Bill Hybels fica sabendo, né? E não, traz esse pessoal aqui também, vamos ouvi-los, vamos ministrar aqui na igreja sobre isso. Eu tenho uma entrevista do Bill, onde que ele diz que a Willow é antes e depois, né, disso. E aí que a gente entra na história, né? A Willow vira e fala, não, isso não pode ficar só aqui nos Estados Unidos. E como ela tem essa penetração muito grande, principalmente por causa do Summit, e aí que a gente entrou nessa história, né? Então, ele surgiu por causa disso, por causa de uma necessidade. Só resumindo aqui, há uns 2 anos eu estive com o Pete, acho que foi a última vez que eu estive com ele. Depois entrou essa pandemia aí e tal. A gente almoçando, ele virou para mim e falou assim: Giovaldo, eu nunca imaginei, nunca sonhei, nunca passou pela minha cabeça que o MES fosse se tornar no que se tornou, chegar onde que está, nessa proporção que ele tomou e tudo mais. Cara, eu só queria salvar o meu casamento. Eu só queria, eu não queria... Ele é psicólogo ou não? Oi? Além de pastor, ele também é psicólogo ou só pastor? Não é psicólogo, não. Ele não é psicólogo. Ele não tem formação em psicologia, não. Né? Olha que interessante. É tudo fruto de estudo, realmente, pesquisa. Ele é um cara... para quem já leu o material dele, a gente tem bastante... Aliás, saiu um livro novo lá nos Estados Unidos agora, que é o Discipulado Emocionalmente Saudável. É o único livro que a gente não tem em português ainda. O resto a gente já tem. Eu tenho Liderança Emocionalmente Saudável. Esse eu tenho. Esse é o penúltimo livro dele. O primeiro Ele tem quantos em português? Tem quantos em português publicados? Nós temos, em português, 6 livros. 6 livros. Igreja Emocionalmente Saudável e o Eu Desisto, que é o livro da Jerry, que ela coloca, e quando ela confronta, né? E ela fala assim: eu desisto disso assim, assim, assado, eu desisto de mentir para as pessoas, eu desisto de ser quem as pessoas querem que eu seja. Enfim, ela vai colocando uma série de coisas. Esses 2 livros saíram pela Editora Vida, os outros todos saíram pela Agnes. O livro que a gente usa no seminário para a igreja é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse é o livro texto. Ele tem um guia de estudo e um devocional, chamado Dia a Dia. Além desse, a gente tem o Líder Emocionalmente Saudável, né, que é esse que você falou, que você leu. E a gente deve ter aí, talvez final do ano, no início do ano que vem, o Discipulado Emocionalmente Saudável. Todos escritos pelo Peter. Pelo Pete, Ok. E, pastor Giovaldo, esse virou ministério mesmo, né? Ministério Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É chamado de MES também nos Estados Unidos? Ou só no Brasil? Não, é só no Brasil. É o seguinte, o nome dele mesmo é Emotional Health Spiritually. Ou seja, espiritualidade emocionalmente saudável. Só que se eu colocasse isso aqui no Brasil, só espiritualidade emocionalmente saudável, fica meio solto, né? A coisa toda. Sim. E realmente ele é um ministério, ele não é uma campanha, ele não é seminário,
Enfim, ele é um ministério, é algo para ser implantado nas igrejas. Eu costumo dizer não, é a verdade, o MES, ele é discipulado na veia. Ele é um discipulado profundo que realmente transforma vidas, né? Uhum. Quando eu converso com os pastores para fazer a apresentação, eu faço a seguinte pergunta para ele, né? E faço para você, né? Ou quem está nos Uhum. assistindo também, né? Por que que igreja tem tanto problema? Por que que nós, pastores, enfrentamos tantos problemas dentro da igreja? Se a gente pegar a igreja de um modo geral, você verá que não tem distinção de quem não é crente do mundo. Igreja é cheia de mentira, é cheia de maledicência, é cheia de inveja, é cheia de promiscuidade sexual, é gente puxando o tapete um atrás do outro. Enfim, essas mazelas todas que a gente fala, a igreja está cheia disso. E você para e fala assim, não, mas espera aí. Onde foi parar aquela promessa lá, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas passaram, e que tudo se fez novo? O que está acontecendo? Aí, a válvula de escape que a grande maioria de nós usa é a seguinte, e eu falo assim, pegando, né, o mote do Saião, né, é tipo saída leão da montanha, saída pela direita, né? É uma forma da gente se esquivar, vira e fala assim, não, mas é que essas pessoas não são realmente convertidas. Não, não é verdade. São pessoas realmente convertidas, sinceras, honestas, né? Entregaram suas vidas a Cristo. Só que quando elas vêm para a igreja, elas trazem consigo toda a sua bagagem, o seu histórico de vida. Quantas Uhum. mulheres nós temos dentro das igrejas que foram abandonadas pelos maridos, que foram abusadas? Quantos homens nós temos dentro da igreja que estão desempregados? Quantos filhos cujos pais são divorciados? Um pai alcoólatra, filhos viciados em drogas e tudo mais. Essas pessoas vêm para a igreja com isso, e a gente costuma dizer, né, que a igreja é um grande hospital. Eu acho que serve até como exemplo aqui do coronavírus. Sim, é um grande hospital realmente, mas que as pessoas não saem da UTI. Está sempre na UTI. E os pastores, a liderança da igreja, acabam pegando essas coisas todas como esponja, assimilando isso, não aguenta o tranco, leva isso para dentro de casa, e nós temos isso aí que a gente tem visto aí. Pastores, inclusive, cometendo suicídio. Um monte com famílias Exato. destruídas, filhos que não querem saber de igreja, enfim, né, todas essas coisas todas. Então, o MES vem para ajudar, para oferecer ferramentas para que essa igreja, essa liderança, possa trabalhar efetivamente isso e transformar isso numa igreja. Qual o diferencial, Gilvaldo, de outros ministérios? Ele usa apenas a Bíblia ou trabalha também, o material dele é aquele tipo aconselhamento noutético defendido por Jay Adams, ou ele usa também Bíblia, elementos da psicologia? Qual é o diferencial do MES? A gente diz o seguinte, nós temos dois pilares. Uma emocionalidade saudável e uma espiritualidade contemplativa. Nós entendemos, a gente é muito Bíblia, tá? A gente não tem nada contra, a gente não prega contra psicólogo, contra psiquiatra e tudo mais. Eu até entendo que é algo necessário, né? Exatamente porque a igreja tem falhado dentro desse aspecto. Para mim é muito mais fácil, como pastor, chegar alguém com alguma dificuldade, alguém com um trauma, por exemplo, né, que estava citando, uma mulher que foi abusada, e tentar trabalhar um discipulado efetivo na vida dela, trabalhar com a sua emocionalidade. Para mim é muito mais fácil virar para ela e falar assim, não, procura um psicólogo. Vai procurar um profissional. Não é minha área e tudo mais. Então, a liderança da igreja também tem feito transferências, né? E a gente fica ali nesse mundinho nosso aí, tentando fazer as coisas e tal. Então, quando a gente
nós temos digamos assim, um roteiro, ou todo um processo de caminhada, sim, onde que a gente... Um currículo, a palavra fugiu aqui, já achei. Um currículo onde que a gente vai trabalhar isso. Então, qual que é o nosso projeto? O que a gente faz? Nós capacitamos a igreja, a liderança da igreja, a desenvolver isso. É lógico que eu não tenho, vou cuidar da minha igreja aqui, né? Eu não tenho como cuidar isso das outras igrejas. Mas a gente usa um material próprio nosso, mas que passa por isso aí também. A grande vantagem do MES é que ele não conflita com nenhuma filosofia ministerial que tem. DNA, MDA, PGM, célula, enfim, não temos, a gente não conflita com nada disso. Uma das coisas que talvez seja assim, a mais distintiva que nós temos dentro, que é uma tremenda de uma quebra de paradigma, é o sábado. Tá? Quando eu falo assim, o pessoal já fala, não, peraí, deixa eu explicar. Sábado? O sábado bíblico, ok? O descanso. Sim. A gente trabalha muito nesse aspecto. Por quê? Olhando para a Bíblia e olhando para o mundo atual, muitos dos nossos problemas estão relacionados a cansaço. Cleverson, ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa cansada. Uma pessoa cansada, ela é estressada, ela está com os nervos à flor da pele e tudo mais nesse sentido. E nós, pastores, muitos líderes também, a gente acha que é super-homem. Quando nós olhamos para a Bíblia, e se a gente quiser ser honesto, pegar a questão do sábado como o dia do descanso, você vê, aliás, o próprio Jesus disse, né? Foi o sábado que foi feito para o homem. Agora, havia uma distorção na época de Jesus e até no Antigo Testamento, uma distorção tremenda sobre isso. E o que nós fazemos? Nós cristãos, né? A gente abre mão daquilo que é bíblico porque é uma distorção e Satanás distorce aquilo. Por exemplo, quem é a mulher mais importante da Bíblia? Maria. Seria a mãe de Jesus? Maria. Mãe de Jesus. Por que a gente não fala dela? Quando foi a última vez que você pregou sobre Maria na igreja? Ou que você... Faz tempo. Não é verdade? Mas isso é católico. E tem tantas lições para falar da vida dela, né? Muitas lições. Quem inventou o arco-íris? Foi Deus que inventou. Foi Deus. Não, mas a gente não pode. Não, porque a gente não pode. Aliás, tem que falar baixo aqui. Porque... LGBT, né? Associa com LGBT, né? Exatamente. Então... Não tem nada a ver. Quando você chega nessa questão do sábado, o fim da lei é Cristo. Não, Cristo é o nosso descanso sabático. Isso tudo é verdade. Mas ela não foi eliminada. Ela não foi eliminada até porque o descanso está lá na criação. Quem inventou essa história foi Deus. E aí, mais uma vez, o homem vai, deturpa e prejudica tudo isso. Então, a gente bate muito nessa tecla. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui na igreja, não, já tinha até uma demanda. Por exemplo, qual é o dia de descanso dos membros da nossa igreja? Se essa pessoa... Seria o sábado mesmo, né? Não, mas o sábado, se você for pensar bem... O trabalho é de segunda a sexta, sábado descansa e domingo vai para a igreja. Não, mas está errado, porque no sábado ele não descansa. O sábado é dia para ir ao supermercado, é dia para limpar a casa, é dia de levar o cachorro para tomar banho, é o dia de lavar o carro, é o dia do trabalho... Quando estão livres, né, Gilvaldo? Quando estão livres. Às vezes, quando estão livres. Tem pessoas que trabalham até no sábado. Exatamente, tem gente que ainda trabalha. Na verdade, o dia de descanso da maioria dos membros da nossa igreja é o domingo. Domingo. Se a igreja tem culto pela manhã, escola bíblica de manhã, culto à noite, você matou o descanso do cara. É que chega na segunda-feira, ele está lá.
Então, O aqui... pessoal agora está descansando da pandemia, né? Pois Cultos virtuais. Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui na igreja, a igreja tinha o culto aqui, acontece às 18h30. Quando eu cheguei aqui, tinha uma escola bíblica às 9h30 da manhã. Ia lá, pouquíssimas pessoas participando e tudo mais. Tal. Então, quando eu cheguei, fiz uma sondagem. Aí, o que nós fizemos? Pegamos essa escola e passamos para a tarde, para 5 horas da tarde. Então, a pessoa sai de casa e já vai. Aí, ela tem toda manhã o horário do almoço, a tarde inteira, para estar junto com a sua família. Quer ir para a praia, vai para a praia. Quer ir para o shopping, visitar a sogra, visitar a mãe, enfim, fazer qualquer coisa, ele tem essa disponibilidade. O que acontece conosco? Como o pastor não trabalha, né? Como diz o pastor não trabalha, então o pastor pode tirar folga Trabalha muito. qualquer dia da semana, não é? Não é assim? O pastor Sim. tira a folga qualquer dia da semana. Só que ali na quarta-feira, o membro dele está lá no banco, está lá na empresa, e ele está de folga. Então é fácil ele virar e falar assim, não, que a sua folga vai ser no sábado, pastor. Né? Então, essa é uma quebra de paradigma muito grande que a gente tem trabalhado com o pessoal. Né? Não é ser sabatista, não é nada nesse sentido. É virar e falar assim, para. Quer ver um exemplo? Vamos descansar, né? Descansar. Quer ver um exemplo bíblico? Marta e Maria. Né? O que Marta está fazendo é lícito. Ela está procurando oferecer para Jesus o melhor que ela pode fazer. Em outras palavras, ela está se matando por Jesus ali para preparar a casa, deixar a casa arrumada, preparar a melhor comida para ele, papá, aquela coisa toda. Maria, por outro lado, está sentada aos pés do Senhor Jesus. Então, depois, né, a história lá, Marta vai lá, dá uma dura, tem Jesus e tal, aquela coisa toda, e Jesus vira e fala, Marta, olha, tipo assim, o que você está fazendo, Marta? Vem cá, senta aqui. Né? Então, Marta, e olha a aplicação disso para nós, ela está se matando por Jesus, trabalhando por Jesus, mas perdendo. Depois que terminou aquela, né, a visita de Jesus ali, o almoço, a comida ali, aquela coisa, Jesus foi embora com os discípulos. E eu fico imaginando ela chamando Maria, Maria, o que ele disse, o que ele disse, o que ele falou? Cleverson, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, quando a gente fala dessas duas pilastras, dessas duas colunas, uma emocionalidade saudável e uma espiritualidade contemplativa, nós precisamos voltar. A gente precisa retornar a uma busca por Deus, a estar com Ele. Me admira muito, e eu falo, o pessoal ri, né? Eu viro e falo assim, você sabe que existia igreja antes da Reforma? Antes de Calvino, antes de Lutero, existia a igreja. Porque parece que a igreja começou com eles. Foi a partir de 1517 que a igreja começou. 1.500 anos foram jogados fora. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos voltar para isso. Né? Talvez a maior luta que um pastor tenha, que uma liderança tenha, é exatamente ter um tempo de quantidade e qualidade com Deus. Essa conversa de, não, 15 minutos, 10... Isso é balela, cara. Você vai no cinema, gasta 2 horas no cinema, e você quer ter 10 minutos com o Senhor e acha que... Né? Isso para Deus não vai fazer diferença, mas para você faz uma tremenda de uma diferença. Então, a gente trabalha muito também, resgatando as disciplinas espirituais, essa espiritualidade contemplativa, fazendo esse amálgama, fazendo essa junção, e o resultado tem sido fantástico, Falei demais. O nome do livro que vocês utilizam para o seminário é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Esse é o nome do livro. Isso. No seminário que nós realizamos, nós temos 5 seminários. Nós realizamos. O mais usado dele é o Igreja Emocionalmente Saudável, que aí é um seminário para a igreja como um todo.
Eu costumo dizer o seguinte, uma igreja acima de 500 pessoas, nós começamos com a liderança dela, né? Então, eu pego a liderança da igreja, vamos trabalhar a liderança da igreja. Porque você sabe, se a liderança não comprar ideia, a coisa não vai, né? E outra coisa, há uma transformação tão grande que a igreja olha e fala assim, olha, realmente, o pastor fulano, o professor ciclano, o diácono, não sei o quê, está com uma pegada diferente, né? Então, nós temos o seminário, né? Liderança emocionalmente saudável, igreja emocionalmente saudável, um seminário para pastores, só para pastores e esposas, tá? Nós temos um seminário para casais e um seminário corporativo, que é um segmento que a gente tem feito, não com muita frequência, mas que algumas empresas têm desejado. É lógico, lá a abordagem, né, o jeito de falar é completamente diferente, mas também dentro disso, tá? Agora, o primeiro passo, então, é treinar a liderança. Depende. Depois leva para a igreja toda. Se for uma igreja menos de 500 pessoas, a gente começa com a igreja. Eu peço, no mínimo, 100 participantes. Por quê? Cada participante ele recebe o kit de livros. O livro, o texto, o guia de estudo e o manual. E o devocional. Esses 3 livros. E mais o manual do seminário. Manual de 26 páginas. São 8 horas o seminário, né? Começa na sexta à noite e sábado o dia inteiro. E como eu peço no mínimo 100 pessoas, exatamente porque o seminário ele é bancado, o ministério ele é bancado através das inscrições, né? Então, se eu tenho um número menor do que isso, eu não consigo cobrir as despesas, né? Então, por isso que a gente trabalha assim. E se você tem menos de 500 pessoas, você ter 100 líderes é mais complicado, né? Então, aí a gente acaba já fazendo com a igreja inicialmente, né? O ano passado... Agora, pode ser feito com 2 igrejas juntas, com uma associação? Sim. Isso que eu ia falar. Okay. Aqui no Maranhão, eu ia fazer em abril do ano passado, ou seja, fez um ano aí que foi cancelado por causa da pandemia, com a convenção, era promovido pela convenção, né? Então, a gente ia numa igreja aqui e realizar lá, mas promovido pela convenção. Em vários outros locais, é muito comum também, principalmente como fruto do seminário para pastores, eles juntar ali 3, 4 pastores com igrejas menores e juntar para fazer também, entendeu? Então. Pastor, fale um pouquinho sobre esse Capitol Ministries no Brasil. O que vem a ser, do que se trata? Na verdade, a pronúncia é Capitol Ministries. Capitol? Capitol Ministries. Ou seja, aportuguesando o negócio, o Ministério do Capitólio. Capitólio, lá nos Estados Unidos. Em 2017, eu estava deixando a Willow e o Summit, e eu estava lá no último Summit que eu participei lá em Chicago, e eu fui procurado por um pessoal desse ministério, que estava crescendo muito, expandindo, e eles queriam vir para o Brasil, né? Então, ficaram sabendo de mim e tudo mais, e aí a gente almoçou junto lá e tal. O Capitol, ele é o seguinte, ele é levar Cristo para a arena política. Como? Através de estudo bíblico, evangelismo pessoal e oração e discipulado. Ou seja, nós não apoiamos candidatos cristãos evangélicos. Aliás, por exemplo, nós não temos nada com a Frente Parlamentar Evangélica lá em Brasília. Até porque esse pessoal, infelizmente, o testemunho deles é horrível, né? O que nós fazemos é evangelismo de parlamentares. Então, a gente tem toda uma estrutura, né? Uma didática
de entrar dentro do parlamento e ali evangelizar os parlamentares. Então, isso já tem uns 25 anos, começou lá nos Estados Unidos, lógico. Foi Billy Graham que começou o Ministério Billy Graham? Não, não é do Billy Graham. Não. Não. O presidente é o Ralph Drollinger, é um ex-jogador de basquete da NBA, ele tem 2,19 m. É um gigante. Não, é impressionante. E ele está em 47 estados lá nos Estados Unidos, mais a capital Washington. Então, tem lá no Capitólio, ele chama Capitólio porque a sede do governo nos Estados Unidos, seja estadual ou federal, é chamada de Capitólio, né? Aquela cúpula e tal. Então, tem dois grupos de estudos, estudos bíblicos. Os estudos são bem direcionados para ele, dentro da temática deles, né, da coisa deles. E também na Casa Branca tinha, lá com os secretários de Estado. Agora, com a saída do Trump, que era bem mais aberto esse sentido, com o Biden, eu não sei como vai ficar, mas provavelmente não terá isso na Casa Branca. Até porque eles são contra, né? Como está aí... Apesar que a vice-presidente, ela é cristã, né? Parece, é batista, né? Não, que é isso? Aquela mulher, você tá doido. Não? Não, aquela esquerdopata radical até não tem mais... Eu li uma notinha que ela era da Igreja Batista. Não é que Estados Unidos também, né? Mais liberal, ela é mais liberal, né? Aí o ano retrasado, nós começamos aqui no Brasil, em Brasília. Então já existe esse núcleo de estudo bíblico lá em Brasília. Na Câmara, em Brasília. Nós temos lá um representante. O ano passado, o nosso projeto era abrir São Paulo, Belo Horizonte, Bahia e Fortaleza. E aí a pandemia pegou, então isso a gente está parado aí. Eu tenho conversado com o pessoal aqui no Maranhão. A gente começa pelas assembleias estaduais, depois vai para a Câmara e depois vai para o servidor público. Então ele é bem dentro dessa área, né? Que deu uma... As pessoas que atuam, o pastor é o diretor, né? O senhor é o diretor no Brasil. E as pessoas da sua equipe que atuam nas assembleias legislativas, na Câmara, são pessoas ligadas a algum parlamentar, são assessores evangélicos? Não necessariamente. Não. Bom, primeiro é o seguinte, em cada local, nós temos uma igreja parceira, ou mais de uma, que é a igreja que vai ser responsável ali por tudo, né? Quem que vai ministrar os estudos, enfim, aquela coisa toda. Nós temos lá dentro do parlamento, vamos pegar lá em Brasília, nós temos lá dentro da Câmara um deputado, ele não era cristão, mas era aberto, então foi com ele que nós começamos. A partir do gabinete dele, não tem nada a ver com os funcionários dele, mas a partir do gabinete dele, que é o local de reunião, nós fazemos convites para os demais deputados vir participar da reunião. Então, a gente diz o seguinte, depois que passou da porta ali, não é PT, PSDB, PSL, não, é o José, a Maria, o João, né? A gente esquece essa questão de partido político, né? E ali é tudo exatamente feito em cima da evangelização. À medida que as pessoas vão se convertendo, é lógico que a gente indica essas pessoas para igrejas, né? Então, é feito um acompanhamento nesse sentido. Então, o primeiro momento é um encontro evangelístico. É uma hora de encontro. Estudo bíblico, um estudo bíblico muito bíblico, muito profundo, com bastante profundidade, na linguagem dele. Então, a gente procura se contextualizar, todo mundo está lá de terno, porque os caras usam terno, enfim.
Vocês têm um material produzido já no Brasil para temos. alcançar os parlamentares? Exatamente, temos esse material já produzido e tudo mais. Interessante. Agora, quem quiser atuar com as câmaras municipais, há essa abertura já, não? Não, por enquanto não. Ainda não? Não, por enquanto não. Como eu disse, a gente começa de cima para baixo. É interessante, nós temos um livro chamado Reconstruindo a Nação, né? Que foi escrito pelo Ralph, e é impressionante, o Cleverson, quando você olha para a Bíblia, a preocupação de Deus com aqueles que tomam decisão, né? Você pega Deus pegando Moisés, colocando dentro do palácio. Você coloca Neemias dentro do palácio, leva Daniel para dentro do palácio. Isso eu sempre falar com Israel, né, diretamente. Quando você chega no Novo Testamento, é impressionante isso também. E, por exemplo, em Atos, fala de 14 decisões a Cristo que foram pessoal, decisão pessoal ali, no evangelismo pessoal. 7 é de líderes. Olha que interessante. A igreja, principalmente movida pela Igreja Católica, ela mudou o seu foco muito em função, né, daquilo que se chama, né, do evangelho para o pobre, né? Eu costumo dizer, é muito mais fácil pregar o evangelho na Ásia, na África, na América Latina, do que numa Europa. Ninguém quer ir para a Europa. Ninguém quer ir para a Europa para ter o estado social, né? Mas ele sabe. Ele vai passar lá 30 anos, como a gente tem aí, nós temos missionários e tudo mais aí. O cara fica lá, está lá uma igreja, gato pingado. Por quê? Aquele evangelho que a gente tem de que Jesus é a solução para tudo, quando você esbarra com uma pessoa que não está precisando de nada, em tese, você vai falar o que para ela? E aí, entendeu? Que é o caso aqui, né? Então, você está lidando com gente que você tem que ser ali do mesmo nível ou para cima, né? Então, se torna algo muito mais difícil, algo muito mais complicado, né? Pastor, esse livro que o senhor citou, ele está em português? Está em português, ele não é vendido. É um livro que a gente usa exatamente para promoção do ministério, né? Reconstruindo a Nação. Reconstruindo a Nação. Então, ele faz parte do ministério. Ele faz parte do ministério. Se alguém quiser, pode acessar o nosso site, que é capmin.org. CAP, CAPMIM, né, a sigla de ministério, né? CAP de Capitólio, ministério.org. E aí tem os estudos em português. Esse livro, ele pode baixar ele lá, só que vai estar em inglês, né? O livro está em inglês. Ele está em inglês, né? Pastor, nessa pandemia é complicado ter o treinamento presencial. O senhor tem aceito convites para falar virtualmente? Não, o seminário não. É pelo seguinte. Não. Não, o seminário não. O seminário, ele é muito interativo. Ele é muito participativo. Então, eu confesso a você que eu não encontrei, porque ele não é simplesmente uma palestra. E outra, ele dura 8 horas, né? Então, mesmo que fosse em blocos, a gente tem visto aí uma coisa assim, né? Então, eu já tenho algumas coisas agendadas. Uma das que eu coloquei aqui para a igreja, quando eles me convidaram. Então, eu saio uma vez por mês para ministrar o seminário, né? O ano passado, nós tínhamos vários seminários, foram todos, né, cancelados.
para esse ano, e aí, quer dizer, a coisa está continuando, a gente não sabe como é que vai ficar. Então, eu tenho 3 já para o segundo semestre. Quer dizer, gente, eu estou com um agora que eu vou fazer aqui, em São Luís, ia ser em maio, mas eu vou transferi-lo para junho. Aqui em São Luís está mais tranquilo, as igrejas estão abertas, né? Então, nós vamos fazer aqui em São Luís. Agora, sem ser seminário, assim, uma palestra para os pastores no estado, um simpósio, o senhor aceitaria virtualmente? Sim, eu já tenho feito. Eu tenho feito vários, né, nesse sentido, não tem dificuldade. Agora, apenas o seminário, o senhor prefere presencial, o seminário, né? Ele é mais complicado. Por exemplo, o seminário de pastor são 6 horas. Né? Então, ele é bem sério. E o seminário de pastores, a grande vantagem é que ele é gratuito. Né? Então, o pastor, a esposa, não paga nada, não. Eu faço questão, inclusive, que a esposa esteja presente. Hoje, além do senhor, tem uma equipe também no Brasil que ajuda a ministrar o seminário, ou, por enquanto, o senhor está sozinho? Não, por enquanto, eu estou sozinho. Nós tínhamos... O que acontecia? Eu andava com ele paralelo ao Summit. E o Summit me tomava muito do meu tempo. A partir de 2017, quando eu deixei o Summit, passei o foco mais para o MES, e a coisa começou a deslanchar, aí nós vimos a necessidade disso. Eu comecei a trabalhar com 4 credenciados, né? A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Né? A gente não quer deixar a coisa solta. É lógico, tem gente aí que vai, compra o livro. Se você entrar na internet, tem gente aí que comprou o livro e está ministrando e tudo mais. O livro transformou minha vida e tudo mais. E realmente é isso mesmo. Mas não está ligado com a gente, não. Então, o projeto era... O ano passado também, eu falo que a Covid é igual ao Satanás, né? Tudo é culpa dela, né? O ano passado a gente ia começar isso aí, porque eu já não estava dando conta. Estava assim, por exemplo, a sua igreja escolhia uma data, aquela data eu já tinha para fazer, né? Então, a gente estava conseguindo ainda remanejar, mas ia chegar um ponto disso aí. Muito bem. Pastor, eu quero agradecer muito mesmo o senhor ter aceito o convite para falar sobre ministério espiritualmente, emocionalmente saudável, espiritualidade, né, emocionalmente saudável. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, sua igreja, aí agora recém-chegado a São Luís do Maranhão, a terra do Sarney, né? Terra do Sarney. A São Luís do Maranhão, que Deus te abençoe nessa nova igreja e o ministério, né? Esses 2 ministérios, o MES e o ministério também com os parlamentares. Que Deus abençoe a sua vida. O senhor pode encerrar com uma palavra de oração? Posso. Deixa só, se as pessoas tiverem mais interesse em conhecer o MES, então é mesbrasil.org, né? Lá tem vários... MES Brasil, tudo junto. mesbrasil.org. Ok. Está disponível. E do Capital, aquele que eu já falei, né? o capme.org. Está disponível lá para a pessoa conhecer lá. Tá? Cap é P-mudo, é isso? capmin.org. Isso. capmin.org. Né? Abreviatura de Capital Ministry, né? Então, está lá disponível, pode entrar lá. Se você quiser divulgar o meu WhatsApp aí também, pode. O pessoal quiser entrar. Tá bom. Então, vai ser um prazer. Tá bom? Então, vamos orar. Foi um prazer, viu? Vamos orar. Bom. Pai amado, que bom, que privilégio ter participado aqui desse momento com o pastor Cleverson e os demais convidados. Que o teu nome tenha sido honrado, glorificado. Amém. Ao tratar de um assunto tão sério, tão relevante para os nossos momentos, para o nosso momento.
E eu te dou graças, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de ter participado aqui. Rogo as tuas bênçãos sobre Cleverson, a sua igreja, a sua família, os demais que estão nos assistindo. Que nós sejamos dignos, ó Deus, de carregar o teu nome, de experimentar do Senhor a cada dia. Que o Senhor trabalhe em nós, ó Deus, nos conduzindo, direcionando para ti mesmo. Obrigado por tudo. Dá-nos uma noite de descanso, dá-nos paz, pois oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, pastor Gilvaldo. Obrigado. Fica com Deus, Tchau, a todos tchau. que nos acompanharam aqui também. Até mais. Tchau, tchau.